Meus irmãos, nós temos costumeiramente pregado à noite no Novo Testamento e pela manhã no Velho Testamento. Pela manhã temos pregado nos Salmos e à noite no livro de Atos. Mas como eu expliquei pela manhã, hoje, excepcionalmente, nós daremos continuidade à exposição que iniciamos pela manhã, por causa da riqueza desse Salmo 51, um dos chamados salmos penitenciais, salmo de confissão, de clamor pelo perdão de Deus, um dos salmos mais utilizados na liturgia cristã ao longo dos séculos. Então eu quero pedir que você abra nesse salmo, Salmo 51, e nós continuaremos agora na parte 2, falando sobre as marcas de um coração quebrantado. Esse é o tema da nossa mensagem. Agora é a parte 2, as marcas de um coração quebrantado. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhem comigo enquanto eu leio. Ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. O presbítero Isaías já orou pela mensagem. Eu quero que você também deixe aberta a sua Bíblia em 2 Samuel, ali no capítulo 11 e capítulo 12, porque nós vamos relembrar o que vimos hoje pela manhã. Meus irmãos, nós começamos a meditar neste salmo sapiencial em nosso culto matutino, examinando principalmente o contexto histórico em que ele foi composto, conforme apontado no seu subtítulo, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Para esta exposição eu propus, então, que nos debruçássemos na primeira parte, na história, sobre a história por trás do Salmo, que está registrada em 2 Samuel, capítulos 11 e 12. Nós ainda vamos mostrar algumas verdades ali. Mas nós fizemos isto, é preciso relembrar, com o intuito de ter uma melhor noção da dimensão da corrupção do coração de Davi, para compreendermos a intensidade do seu sentimento de culpa e arrependimento,
proporcionando-nos assim também uma melhor visão da corrupção do nosso próprio coração. E o nosso raciocínio foi do menor ao maior, porque esse texto nos alerta acerca do que todos nós somos capazes. E ele nos ensina também sobre as marcas de um coração verdadeiramente quebrantado. E ele nos mostra ainda a glória da misericórdia divina. O raciocínio aqui proposto, como eu falei, foi do menor ao maior. Porque Davi, um homem chamado segundo o coração de Deus, lá em Atos 13, 22 e 23, no auge do seu sucesso em estabelecer o reino, enfrenta o seu teste mais severo e a sua derrota mais humilhante, a derrota para o pecado. Não existe derrota mais humilhante do que a derrota para o pecado. Nenhum dos nossos sucessos pode, de forma alguma, sobrepujar a sombra da derrota que nós temos pelo pecado, para o pecado. Esse é o grande fracasso na vida, quando nós nos tornamos escravizados. E nós vimos hoje pela manhã, inclusive, mostrando na confissão de fé, que, embora os eleitos não possam cair do estado de graça, nem total, nem finalmente, eles podem, por algum tempo, cair em graves pecados e permanecer neles, ferindo suas próprias consciências, escandalizando outros, entristecendo o Santo Espírito de Deus e atraindo sobre si juízos temporais. E foi o que aconteceu com Davi neste período. E nisso eu propus a seguinte pergunta: como que um homem segundo o coração de Deus pode se envolver, ou pôde se envolver, numa história tão escandalosa de luxúria e assassinato, friamente calculado e premeditado? Além de uma breve exposição das doutrinas da depravação total do homem e da providência divina, conforme nossa confissão de fé, nós juntos analisamos os desmandos de Davi para entender a dinâmica da queda e do fracasso espiritual. Assim, nós vimos os passos dados por Davi em direção ao precipício da queda espiritual. E eu quero relembrar esses pontos aqui, antes de adentrar no nosso salmo, e por isso que eu peço que você abra em 2 Samuel 11. Nós passaremos mais rapidamente, nós nos debruçamos bastante pela manhã, mas nós vimos que, em primeiro lugar, a ociosidade, esse não é o primeiro ponto da mensagem, estou contextualizando, a ociosidade, como nós vimos pela manhã, foi o primeiro passo para o pecado de Davi. Diz o texto no verso 1 que, decorrendo o ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, o narrador está nos chamando a atenção para algo que está acontecendo fora do normal. No tempo que os reis costumam sair para a guerra, Davi, em vez de ir para a guerra, ele enviou Joabe, os seus servos com ele, todo Israel. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E ficou entre uma dormida e um passeio e outro no terraço. Então, a sua perambulação preguiçosa sobre o terraço, depois de uma sesta em pleno período de guerra, era incompatível com suas responsabilidades, e a mente ociosa, como nós sabemos, é oficina do diabo, e a lição para nós é explícita. Eu quero repetir aquilo que eu falei nesta manhã, e que eu tomei de John White no livro Ousadia de Oração, do qual eu dependo em grande parte nessa mensagem. Eu vou citar outras vezes esse autor. Se nós estivermos fazendo o que deveríamos fazer, estaremos menos expostos à tentação. Se nós estivermos fazendo o que deveríamos fazer, estaremos menos dispostos à tentação. Então você tem a ociosidade como primeiro passo. Em segundo lugar, nós vimos que a partir do seu pecado, Davi entrou numa espiral descendente. Na verdade, a genealogia do pecado acontece aqui. Ele vê uma mulher tomando banho, ele cobiça essa mulher, ele a toma para si, ele a possui, sendo ela mulher de outro homem, e em quarto lugar ele esconde, ver, cobiçar, tomar e esconder. Os mesmos passos que nossos pais deram lá no Éden. A mulher viu que a árvore era boa, era desejável para dar entendimento, agradável aos olhos, ou seja, ela cobiçou, depois ela tomou, depois ela compartilhou com seu marido, e quando Deus apareceu no jardim, eles tentaram se esconder. É sempre assim. Aconteceu por Acã. Com Acã, lembra o pecado de Acã? Ele viu uma boa capa babilônica, o Senhor tinha dito que não era para pegar nada de Jericó, tudo estava amaldiçoado. Ele diz: eu vi uma boa capa babilônica, vi outras coisas, outras riquezas, eu os tomei e eu os escondi. Esse é sempre o caminho do pecado. E essa é a espiral descendente.
Em terceiro lugar, nós vimos um processo de cauterização da consciência, que se deu numa trama diabólica para esconder o pecado. Numa primeira tentativa, conforme os versos 5 a 13 do capítulo 11, Davi procurou cooptar o marido traído. Ele procurou bajulá-lo com agrados, para fazer com que ele fosse para sua casa, ele o tirou da guerra, para ele ir para sua casa, deitar-se com a sua mulher, assim não ficava, porque a mulher engravidou, e para ficar a ideia ou a impressão de que o filho era de Urias. E Davi, no entanto, a resposta irônica de Urias expõe a hipocrisia e o pecado de Davi, porque ele diz, olha, a arca de Deus, de Israel e Judá ficam em tendas, verso 11, Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre, e hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher, tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Deus dá um tapa na cara de Davi, uma ironia. Urias está dizendo, eu vou deitar com a minha mulher, enquanto a arca do Senhor, que representa a sua presença, está lá na guerra, habitando em tendas. Enquanto Urias não quis deitar com sua mulher, Davi deitou-se com a mulher do seu próximo. Mas Davi faz uma segunda tentativa. Ele ainda ali tenta embebedar a Urias, mas para que ele bêbado volte para sua casa. Mas Urias ainda assim não volta para casa, dorme no palácio, no lugar onde dormem os soldados do rei. Davi, ainda estamos na primeira tentativa. Na segunda tentativa, então, Davi arranja uma forma sutil de assassinar o marido traído, e ele leva a própria carta que assina a sua morte. Joabe é ordenado por Davi, o comandante da guarda é ordenado por Davi, olha, ponham Urias bem na frente da maior força da peleja e deixem-no sozinho para que morra. Davi envolve outros na sua tramóia. E esse homem, então, ele morre. E a sujeira é colocada debaixo do tapete. E ele ainda é cínico, porque quando o mensageiro vem falar da morte de Urias, ele diz ao mensageiro, verso 25, assim dirás a Joabe, não pareças tu mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele, intensifica tua peleja contra a cidade, derrota e tu anima a Joabe. E a mulher então chora a morte do seu marido, depois ela vem e, passado o luto, Davi manda buscá-la e ela se torna sua mulher, mas o texto termina trazendo um juízo moral, porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. E meus irmãos, é a partir daqui, ainda na contextualização, que eu quero diminuir o passo, para examinar agora a dura confrontação que fez o profeta Natan a Davi, pela qual seu pecado foi exposto e tratado. No capítulo 12, diz a palavra de Deus que o Senhor envia Natan a Davi. E Natan chega a Davi de maneira bem criativa. Ele vai expor como Davi se tornou de um pastor do rebanho de Deus a um devorador de ovelhas. De pastor do rebanho a devorador de ovelhas. E Natan começa contando uma parábola. E a parábola tem a ver com a figura do pastor. Observe que criatividade, na verdade, ele tem uma palavra do Senhor, mas ele de maneira criativa conta uma história que para Davi parece real. Ele não diz que é uma parábola. Ele diz, olha, tinha um homem rico, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre, tinha um rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha. É uma ovelha do rebanho do Senhor. Veja a atenção que ele está dando. Que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Parece até que não é uma história real, né? Para nós não deveria parecer, porque nós somos uma geração de pais de pet, né? E naquela época existia gente que tinha uma relação mesmo pessoal com alguns animais mais de estimação. E ele está dizendo, vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Essa história de um pastor rico que tem um rico rebanho, mas ele quer a ovelha do outro, e ele devora a ovelha do outro, e ele a serve num prato, e esse outro é pobre.
Depois dessa parábola sobre um pastor rico e cruel, nós temos a indignação hipócrita de Davi. Davi está olhando para o outro. Ele não enxerga porque ele tem uma trave no seu olho. E ele ficou zangado. Observe, então, o furor de Davi se acendeu. Ele ficou bufando de raiva. Ele é um rei, ele tem que executar justiça. Ele não pode deixar impune esse criminoso. Então ele diz, tão certo como vive o Senhor, ele jura pelo Senhor. Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isto deve ser morto. E não só isso, ele vai cumprir a lei. Pela cordeirinha ele vai restituir 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não compadeceu. E com muita coragem, esse homem de Deus chamado Natã, mesmo estando diante do valente Davi, ele põe o dedo na cara de Davi e diz, tu és este homem. Imagine o choque para Davi. Tu és o homem de quem eu falei. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher depois de o matar, com a espada dos pagãos, dos filhos de Amon. Agora, pois, sentencia o Senhor. Observe aí. A trave no olho é revelada. Agora, pois, sentencia o Senhor. Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Tomarei as tuas mulheres, crentes, nós falamos hoje sobre soberania de Deus, responsabilidade humana, né? Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo o que acontece, mas de modo que Deus não é autor do pecado, nem violado é a vontade humana, nem é tirada a liberdade ou contingência das coisas, das causas secundárias antes estabelecidas. Assim está resumido na nossa confissão de fé. E aqui de novo você vai ter uma amostra. Porque Deus está dizendo, eu tomarei as tuas mulheres à tua própria vista e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Quem fez isso? O filho de Davi, Absalão, no terraço, possivelmente naquele mesmo terraço, onde as ocultas ele possuiu a mulher do seu próximo. Absalão possuiu todas as mulheres de Davi. Absalão pecou? Sim. Absalão é responsável pela sua malignidade? Sim. O que o Senhor fez foi entregar a Absalão a dureza do seu coração. Mas está claro para você que isso veio do Senhor? Sim. E nós temos que dormir com isso. Deus é soberano. E Deus está sentenciando a Davi. Você fez em oculto, mas eu vou fazer à vista de todo mundo. Então, e só então, Davi cai em si. E ele diz então, pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. E Natã diz, também o Senhor te perdoa o teu pecado, não morrerás. Davi disse, o homem que fez isto deve morrer. E é verdade, havia pena para o adultério. Mas o Senhor te perdoou. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Davi não morreu, mas ele restituiu 4 vezes. Por quê? O seu filho Aminon violentou a sua própria filha, meia-irmã de Aminon e irmã de pai e mãe de Absalão, Tamar. A história posterior mostra isso. E o que aconteceu em vingança? Absalão matou Aminon. Pagou uma. Vamos antecipar. Morreu o filho recém-nascido de Batseba. Na história posterior, no próximo parágrafo, vai mostrar. Pagamento da primeira vez. Morre Aminon às mãos de Absalão. Segunda.
Ok? Então você vai ver, o filho morre, Aminon morre, e Absalão morre às mãos de Joabe. E a filha de Davi é violentada. Deus não é autor do pecado. Mas Deus usa até as nossas injustiças, a injustiça dos homens, para cumprir a sua justiça. Davi paga com a vida dos seus filhos. Tamar, Aminon, Absalão e o filho que lhe nasceu de Batseba. Talvez você olhe para cá e diga: poxa, mas é só isso que Davi fala depois de tudo que ele fez? Pequei contra o Senhor? É tudo? Não, não é tudo. Nós sempre temos que ler um texto à luz do contexto canônico. É aqui que nós nos voltamos então para o Salmo 51. Porque é exatamente aqui que Davi mostra a extensão do seu arrependimento, aqui e no Salmo 32. E é agora então que nós vamos ver as marcas de um coração quebrantado, de um coração genuinamente arrependido. É agora que nós vamos ver. E quais são essas marcas? Eu falei da primeira marca hoje pela manhã e eu quero repeti-la. A primeira marca de um coração verdadeiramente quebrantado pelo arrependimento é a compreensão correta da natureza e malignidade do pecado. Aqui está o nosso primeiro ponto no desenvolvimento da mensagem. Compreensão correta da natureza e malignidade do pecado. Irmãos, nós temos uma visão muito superficial do pecado. A palavra pecado é vista de maneira tão superficial que muitas pessoas até a cantam como algo virtuoso, gosto de pecado. O nosso amor tem gosto de pecado. E às vezes a gente até brinca, mesmo sendo crente, com o pecado. Mas o coração verdadeiramente arrependido, ele vai demonstrar diante da santidade de Deus, diante da lei de Deus, uma compreensão correta da natureza e malignidade do pecado. Nós vemos isto, meus irmãos, esse conhecimento correto da natureza e do caráter hediondo do pecado, nas palavras que Davi se utiliza em paralelo e que traduzem palavras hebraicas e que são distintas para o pecado, as palavras que Davi usa como sinônimos para o seu pecado. Além de alguns verbos no imperativo, eles vão apontar para a natureza do pecado e o que ele é em sua essência. Eu falei pela manhã, mas eu quero repetir aqui. O que é então o pecado em sua natureza? É claro que esse salmo não esgota tudo sobre o pecado. Nós teríamos que ter um estudo sobre a martiologia, que é a teologia, a doutrina acerca do pecado. Mas aqui fala muita coisa. Davi usa 3 sinônimos que ele vai repetir ao longo dos salmos. Ele fala: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Essa é a primeira palavra, transgressões. Depois, no verso 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele vai intercambiar essas 3 palavras ao longo do salmo o tempo todo. O que significa isto? Primeiro, a palavra transgressão mostra, e aqui é um subponto do primeiro ponto, que o pecado é uma rebelião contra a soberania e autoridade de Deus. O verdadeiro arrependido precisa entender que o seu coração é rebelde. O pecado é uma rebelião contra a soberania e autoridade de Deus. Esse é o sentido desse termo traduzido por transgressão, a ideia de ultrapassar limites, de rebelião, do ato de romper com Deus, afastando-se dele. Quando eu peco, eu estou dizendo: Deus, eu é que devo estar no trono, eu é que devo estar no controle da história, eu é que sei dirigir a minha história, o que tu estás fazendo não presta. É isso que nós fazemos quando cometemos o menor pecado. Ele é sempre uma rebelião, uma tentativa de usurpação da soberania que só pertence a Deus. Por isso o pecado tem que ser odiado.
E quando eu confesso o pecado, eu preciso dizer: Deus, eu me rebelei contra a tua lei, eu ultrapassei os teus limites, eu transgredi os teus mandamentos, eu estou tentando usurpar o teu lugar. Isso não é só quando se adultera e assassina. Nos menores pecados, nas mentirinhas brancas, nas pequenas concessões. Cada pequena concessão é um ato de rebeldia, é uma tentativa de se amotinar contra o governo de Deus. Sempre que eu quero tanto algo, mesmo que não seja ilícito, que eu estou disposto a pecar para ter, ou que eu peco quando não tenho, eu estou me rebelando contra a soberania de Deus. Mas em segundo lugar, ainda dentro desse ponto, pela palavra, a segunda palavra que Davi usa, mostra que o pecado também é uma falha de conduta e caráter. O pecado é uma falha de conduta e caráter, é uma perversão. Ele é mais do que um ato, ele é uma distorção. É isso que significa a palavra iniquidade no verso 2. É aquilo que é distorcido, que é torto. O pecado, meus irmãos, é uma deformação na alma. O pecado é um defeito no nosso ser, no nosso espírito. Nós precisamos entender, então, que mesmo que pareça belo aos nossos olhos, por causa da concupiscência dos nossos olhos, o pecado é sempre algo feio, horrível diante de Deus. Em terceiro lugar, Davi também mostra a sua compreensão de que o pecado é um desvio de rota, é um fracasso sempre. Este é o sentido básico da palavra pecado aqui, traduzida por pecado, a ideia de errar o alvo, denotando falha, erro ou extravio. Então, ainda que nos engane emulando o sucesso, ainda que nos sintamos felizes transgredindo a lei de Deus, quando o propósito pecaminoso é consumado, o pecado em si, meus irmãos, é um fracasso. Eu estou fracassando como ser a imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado também, em quarto lugar, é uma imundícia. Isto nós ficamos sabendo pelos verbos. Veja o verso 2, ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Verso 7, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Aquele que peca está sujo diante de Deus, está imundo diante de Deus, está fedendo diante de Deus. Deus não pode suportar o culto daquele que abriga pecado em seu coração. Ele diz: eu escondo o meu rosto, lá em Isaías 1. Porque o pecado é uma sujeira, é uma imundícia. Quando eu peco, quando eu permaneço no pecado, quando eu entro numa espiral descendente, eu estou chafurdando na lama, como o cão que volta ao seu vômito. A Bíblia usa essa figura e eu vou usar porque ela usa. O cão que volta, você já viu um cão voltando ao próprio vômito? Quando eu era pequeno, eu nunca esqueço dessa imagem, quando às vezes um cão comia alguma coisa, fazia mal, vomitava, ia lá de novo e falava: esse nojo que você sentiu, Deus sente muito mais quando eu e você pecamos. A porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. O pecado é terrível, meus irmãos. E uma confissão genuína, um coração quebrantado, ele vai entender a natureza e a malignidade do pecado. Em suma, meus irmãos, com a experiência de Davi, nós aprendemos que qualquer tentativa de apagar o pecado, que não seja confissão sincera, só gera mais pecado e nos afunda na corrupção. A gente, para cometer o pecado, sempre tem que cometer outro. A gente, para esconder, o pecado, sempre tem que cometer outro. Nós aprendemos que uma confissão sincera requer uma profunda compreensão acerca da natureza e malignidade do pecado. E reconhecer que o pecado é uma rebelião contra Deus e sua lei, uma perversão, uma falha de conduta e caráter, e uma sujeira moral e espiritual, nos leva a odiá-lo e querer desesperadamente correr para Cristo. E chamar o pecado de outros nomes, queridos. Erros, fraquezas, traços de temperamento, transtorno. Agora tem transtorno de oposição desafiadora. É o nome dado para crianças desobedientes. Não muda a natureza e o caráter destrutivo do pecado. Deus continuará considerando o pecado como tal. E não é mudando para termos mais fofinhos que a gente vai mudar a natureza e malignidade do pecado. Em segundo lugar, meus irmãos, na sua confissão, Davi mostra
que um coração verdadeiramente quebrantado tem como marca uma compreensão do único fundamento válido para o perdão. Uma compreensão do único fundamento válido para o perdão, o amor gracioso e a misericórdia de Deus. Eu vou repetir. O coração quebrantado traz como segunda marca uma compreensão do único fundamento válido para o perdão, o amor gracioso e a misericórdia de Deus. Nós ignoramos isso principalmente no primeiro momento em que somos confrontados. Olha, me desculpe, eu sei que errei, mas olha, você não sabe como eu tenho vivido, como a vida tem sido dura, né? Ninguém notou as minhas lutas. Aí todo mundo cai em cima de mim quando eu cometo. Tudo bem, eu cometi, mas qual é a ênfase? Não é no seu pecado, é na desculpa, é na racionalização, é na transferência de culpa. Mas Davi diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E a palavra aqui é aquela palavrinha rica, que é difícil de traduzir, porque é muito rica, fala do amor pactual e fiel de Deus. O Deus que é fiel à sua aliança, que ama o seu povo incondicionalmente. Ó Senhor, compadece-te de mim segundo a dimensão do teu amor pactual e segundo a multidão das tuas misericórdias, a compaixão de Deus pela qual Ele deixa de nos dar o castigo que merecemos. Irmãos, não há outra razão ou fundamento para pedirmos o perdão de Deus, senão a sua própria benignidade e misericórdia. Nós temos a mania de querer amenizar a nossa culpa e dos nossos filhos. Uma vez eu fui cumprimentar uma criança que estava no colo do pai. E na hora que eu fui cumprimentar, como vai? Ela já tinha uma certa idade para, acho que mais de 1 ano. Ela virou de costas. E o pai sorriu sem jeito e disse: é que ela está com um pouco de sono. Não. Ela está padecendo de falta de educação e você não está educando ela. A gente condiciona tudo, não, porque meu filho quando está com sono fica assim. E daí? Isso justifica o pecado dele? E é por isso que você não disciplina? A gente é assim com a gente também. Senhor, olha, me perdoe, mas eu estava muito tempo, né? A minha esposa não cumpriu os seus deveres para comigo. Eu estava carente, eu estava deprimido. Não, Davi mostra que não há outra razão ou fundamento para pedirmos o perdão de Deus, senão a sua própria benignidade, o seu amor pactual, a sua misericórdia. Em termos de culpa, meus irmãos, não há circunstâncias atenuantes nem desculpas. Não podemos culpar outros achando que isto vai conquistar o perdão de Deus, somente porque Deus é benigno e misericordioso é que podemos esperar ser perdoados. Não podemos dizer assim: Senhor, perdoa-me, afinal as circunstâncias me forçaram. Qualquer um teria cometido o mesmo erro, vivendo o que eu vivo. Ou perdão, Senhor, mas essa pessoa tira qualquer um do sério. Senhor, o Senhor sabe como é o meu marido. Senhor, o Senhor sabe como é a minha mulher. Convive 24 horas com ele para você ver. Ou eu estava carente e por isso o Senhor vai me perdoar. Antes de tudo, precisamos reconhecer que fizemos mal aos olhos do Senhor. Ele diz: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. E tudo que o Senhor falar sobre mim, Ele será justo no seu falar e puro no seu julgar. No verso 4 ele diz: pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Irmãos, sobre isso aí eu vou citar mais uma vez John White. Se você pecou, você pecou. A base para o perdão de Deus nunca é: você dificilmente poderia ter deixado de pecar nessas circunstâncias. As circunstâncias atenuantes não constituem uma base para a misericórdia. A minha esperança, a sua única esperança de misericórdia é o caráter de Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Seus pecados podem ser tão desprezíveis ou tão horrendos como os de Davi. Em qualquer caso, a esperança está só em Deus. Foi só um pecadinho.
esse pecadinho, se não houver arrependimento, se você não for justificado pela fé, se não for redimido por Cristo, vai te levar para o inferno. Em qualquer caso, a esperança está em Deus. Só Ele pode perdoar e purificar pelo que Ele é, Deus justo e salvador. Não é porque você merece outra oportunidade. Você e eu não merecemos, nenhum de nós merece. Na medida em que tentamos, meus irmãos, nos justificar, estamos deixando de confiar na retidão do nosso Salvador. Dizemos que nós merecemos consideração especial, quando na verdade não merecemos nada a não ser a morte. Podemos ser purificados apenas porque os nossos pecados foram lançados sobre outra pessoa. É somente por causa de Cristo. E Davi, ele confiou em Cristo, porque aquele sistema de sacrifícios e holocaustos, ele apontava para o Salvador que viria. Ali, Davi cria que, por causa da morte de um substituto, ele não iria morrer. Irmãos, temos uma escolha a fazer quando nos aproximamos de Deus com o nosso pecado. Ou nós nos justificamos, ou fazemos justiça a Deus e dizendo, o Senhor é justo. E toda a consequência, mesmo aquela que vier das reações pecaminosas ao escândalo que eu causei, ainda são justas da parte do Senhor. Aquele que cometeu injustiça vai responder diante do Senhor. Terceira marca de um coração quebrantado é a perspectiva teocêntrica da responsabilidade da ofensa. Perspectiva teocêntrica da responsabilidade da ofensa. Teocêntrico significa centrado em Deus. A gente costuma olhar o pecado de maneira muito legalista, pensando um pouco nas suas dimensões sociais, especialmente na sociedade que nós vivemos agora. Veja, um homem segundo o coração de Deus, no entanto, também se revela na forma como ele encara o seu pecado. É comum nós pensarmos mais nas consequências ou nos danos do pecado, numa perspectiva que John White chama de bidimensional. Isso acontece, meus irmãos, nos dias de hoje, especialmente no conceito de pecados sociais. O que quer que isso signifique. Eu nem vou entrar no mérito dessa questão. Observe comigo, no entanto, na repreensão de Natã, a perspectiva teocêntrica. Veja quantas vezes ele menciona Urias e a mulher de Urias. Davi pecou contra Batseba. Há uma discussão até que ponto Batseba também é responsável. Não se diz que Davi a forçou. E recentemente eu vi nas redes sociais uma briga aí no X, tentando mostrar Davi como um abusador. E se ele for, não vai ser nada pior do que a gente já viu aqui nessa narrativa. Mas é porque esse pecado, que é um pecado, ele é superdimensionado no sentido de que se esquecem as pessoas de que o pecado é mais grave porque ele é contra Deus em primeiro lugar. Eu não estou negando que houve um pecado contra Batseba. Aliás, se você deita-se com uma mulher que não é a sua e ela consente nisso, você pecou contra ela, você violou o corpo dela e ela pecou contra você, ela violou o seu corpo. Vocês pecaram um contra o outro. Ninguém está inocente, exceto aquele que é forçado. Foi o caso de Tamar. Aqui não se diz, mas eu não vou entrar nesse assunto, porque o texto silencia. Mas eu só quero mostrar que essa visão bidimensional, ela nos leva a ter uma visão rasa do pecado. Observe o que Natã fala para Davi de novo, em 2 Samuel, capítulo 11. Ou melhor, capítulo 12. Observe a perspectiva. Ele diz, primeiro, assim diz o Senhor, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa do teu Senhor, as mulheres do teu Senhor em teus braços, também te dei a casa de Israel, e de Judá, se isto for a pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Presta atenção. Ele não diz, por que tu oprimiste aquela mulher? Por que tu violentaste? Até porque o texto não diz que ele violentou. Por que tu seduziste? Sim, ele pode ter, possivelmente abusou de autoridade, usou da posição de autoridade, houve um abuso de autoridade aí. Mas qual é a fala de Natã aqui?
Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Aí ele menciona Urias. A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Assim diz o Senhor, eu vou suscitar, porque você fez isto contra mim. Davi compreendeu. Quem foi o mais ofendido? É nesse sentido. Não é negando que ele pecou contra Urias, contra Batseba, contra o povo de Deus, sobre o qual ele era rei, mas ele está interessado principalmente naquele que é o mais ofendido. Veja o verso 4, esse terceiro ponto é baseado no verso 4, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu pequei contra ti somente. Novamente o White comenta, não foram as consequências sociais e políticas do seu pecado que preocuparam Davi em primeiro lugar. Houve consequências. Essa tramóia com Joabe deu a Joabe certo poder sobre Davi. Você vai ver durante a história o tempo todo Joabe intervindo, e Davi não pode fazer nada. Ele confia ao seu filho Salomão para executar justiça sobre Joabe. Essa mulher é filha de Eliã, você viu aí? É Batseba, conforme o capítulo 11, é filha de Eliã. Você sabe que Eliã, não temos tempo para mostrar isso nos textos bíblicos, mas a gente já viu isso em outro momento. Eliã é filho de Aitofel. E Aitofel vai ser aquele conselheiro cujos conselhos eram como a consulta ao Senhor, e que traiu Davi e ajudou Absalão no golpe que tomou e usurpou o trono de Davi. Por quê? Aitofel guardou a mágoa no coração, porque Davi possuiu a sua neta e matou seu genro. O pecado tem consequências. Davi foi perdoado, mas sofreu as consequências do seu pecado. Porém, não foram as consequências sociais e políticas do seu pecado que preocuparam Davi em primeiro lugar. Qual é o anseio do coração quebrantado? O anseio é pela comunhão com Deus restaurada. É isso que ele pede acima de qualquer coisa. É isso que deve entristecer o nosso coração. Eu pequei contra um Deus santo, contra um Deus puro, misericordioso, que me salvou, que me justificou, que me conduz, que me sustenta, que é bondoso, que é um pai amoroso, que me transformou de inimigo em filho. Eu traí a Deus. Outros relacionamentos podem ser prejudicados ou destruídos, mas o seu relacionamento com Javé tem de permanecer intacto. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a multidão das tuas misericórdias, segundo a tua benignidade, lava-me, purifica-me. Mas nós, diz White, que vivemos tão absortos com os nossos conceitos bidimensionais de justiça, deixamos de perceber por que o pecado contra o nosso próximo é tão mau. O nosso Deus é pequeno demais, e os nossos conceitos de pecado são demasiadamente superficiais. Deus não deve ser usado como uma chancela para o que aprovamos ou desaprovamos, pois Ele é o santo e poderoso defensor dos injustiçados, dos desprezados e dos fracos. O pecado social é um pecado contra a pessoa, contra o ser de Deus. O homicídio era uma coisa que a consciência de Davi poderia dar um jeito de aceitar, mas matar um homem que pertencia a Deus fazia uma profunda diferença. Possuir uma mulher que pertencia a Deus, o homem com quem você se deita, se não é teu marido, ele pertence a Deus, ainda que seja um ímpio. A mulher com quem você se deita, que não é tua mulher, ela pertence a Deus, ainda que seja um ímpio, uma ímpia. Aquele para quem você mente, se for um crente, é membro do mesmo corpo que você e pertence a Deus. Aquele a quem você amaldiçoa é feito à imagem e semelhança de Deus. Aquele a quem eu engano, pertence a Deus. Os mandamentos querem resguardar o caráter sagrado dos relacionamentos. Então, o pecado de Davi foi maior do que o homicídio e o adultério, como a nossa sociedade os concebe. Ele foi um desafio contra o Altíssimo, foi uma violação da lei que é santa, justa e boa. Você vê o seu pecado contra outros dessa forma?
Você vê que causar danos a seu irmão está desafiando o Deus do seu irmão. Deus constituiu a si mesmo responsável pelo bem-estar do seu irmão. Toda ofensa, eu devo sim pedir perdão àquele contra quem eu peco, mas eu sempre peco contra Deus. Todas as vezes que nós caímos, é a Ele que nós ofendemos. É o nosso Cristo bendito. Nós estamos dizendo, crucifica-o. E os nossos pecados mataram o nosso Cristo. Cada vez que eu pecar, que você pecar, nós temos que lembrar, o meu pecado que eu estou cometendo agora, matou o meu Cristo. Pecado, o coração quebrantado, ele tem uma perspectiva teocêntrica da responsabilidade. Fui eu, e eu pequei antes de tudo contra Deus. Em quarto lugar, outra marca do coração quebrantado é a compreensão da pecaminosidade como parte inerente ao nosso coração. Uma compreensão da pecaminosidade como parte inerente ao nosso coração. Eu não sou pecador porque peco. Eu peco porque eu sou pecador. Olha o que Davi diz no verso 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Eu não posso esconder de ti, Senhor, esse sou eu. E isso não é uma desculpa, que fique claro. Davi não está dizendo, eu sou pecador mesmo, Senhor, então o Senhor tem que me perdoar. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, Deus, essa coisa que não é da estrutura de quem eu sou, ela se incrustou na minha estrutura, ela está no meu coração, ela está na minha fonte. O meu coração é enganoso, e todas as vezes que eu dou vazão ao meu coração, que eu confio no meu coração, eu vou pecar contra ti, porque eu sou assim. O pecado é mais do que um ato, o pecado é uma condição, e todos estão debaixo dessa condição. E quem confessa o pecado precisa entender. Não adianta você dizer, olha, nunca matei, nunca roubei. Se você usa essas desculpas, você não está entendendo quão maligno, quão enraizado está o pecado na minha natureza e na sua natureza. Porque o pecado faz parte. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Em quinto e último lugar, coração quebrantado apresenta como marca uma compreensão da completa dependência de Deus para a restauração. Compreensão da completa dependência de Deus para a restauração. Eu preciso entender que a restauração, a pureza de coração, da pureza de coração, a restauração da alegria da salvação e a restauração da autoridade para testemunhar são subpontos desse último ponto. Somente Deus pode realizar. Compreensão da dependência de Deus para a restauração. O que é que precisa ser restaurado? A pureza do meu coração. Meu coração está sujo pelo meu pecado. E só Deus pode me dar um novo coração. Por isso ele diz, purifica-me com hisopo, no verso 7, e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Ele diz no verso 10, cria em mim, ó Deus. Ele sabe que não pode criar um coração puro, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele diz, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Davi está falando aqui da unção que ele tinha recebido do Senhor. Esse não retirar o Espírito é porque o Espírito, a unção, se retirou de Saul. Mas Davi está dizendo, não retires a tua unção.
Não me retires a tua capacitação para reinar, para pastorear o teu rebanho. Eu sou um pastor do teu rebanho, caído, mas eu ainda sou um pastor do teu rebanho. Restitui-me. Pela tua benignidade, pela tua misericórdia, restitui-me, Senhor. Só tu podes me dar um coração puro. Só tu podes restaurar a alegria. Verso 8, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Ele está esmagado sobre o peso da culpa. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E no verso 12, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Aquele que está em pecado, ele entendeu o seu pecado, é óbvio que ele vai cair em profunda tristeza, e é para cair mesmo. O pecado entristece. Ele entristece o Espírito de Deus, e se eu estou afinado com o Espírito de Deus, quando eu peco, eu tenho que me entristecer. Como disse certo autor, depois que eu conheci a Jesus, eu nunca mais pude pecar em paz. E o verdadeiro crente não pode pecar em paz. E eu oro para que, se você estiver em pecado e precisa confessá-lo, e o seu coração está sendo instigado, que Deus multiplique essa instigação e angustie o teu coração e sufoque a tua alma, até que você entenda que precisa correr para a misericórdia de Deus e abandone o seu pecado. Eu dependo de Deus. Eu não consigo sozinho. E eu preciso que Deus restaure a pureza do meu coração, a alegria da comunhão com Ele, e a autoridade para testemunhar. Sim, o coração verdadeiramente quebrantado se preocupa com o testemunho. Ele sabe que quando ele peca contra a honra de Cristo, ele peca contra o crédito da religião. E ele precisa ter o seu testemunho restaurado. Quando nós pecamos, a Bíblia diz que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por nossa causa. O próprio Deus fala através de Natã: tu deste ocasião para os inimigos do Senhor blasfemarem. E eu dependo de Deus para restaurar o meu testemunho. E ele diz: então, no verso 13, ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Que esperança, meus irmãos, é possível depois de grande tombo eu voltar a ser um mestre? Ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Compreensão da dependência de Deus. Queridos, eu quero concluir. Davi compreende que não adianta ele cumprir qualquer ritual externo. Não adianta ele ir para o culto e, na hora da confissão, ler os textos penitenciais e cantar hinos penitenciais, como se fazia no culto na velha aliança e como se faz hoje também no dia do Senhor, se o coração dele não fosse sincero diante de Deus. Ele reconhece que o que mais agrada a Deus não é a forma é importante. Deus valoriza a forma, mas ela perde valor quando não corresponde ao coração sincero. Por isso ele diz: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria, verso 16, 17, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Você pecou? Foi grave? A Bíblia diz que o pecador quebrantado agrada a Deus, mesmo ainda em seu pecado. Como Deus pode se agradar, mesmo que haja o meu quebrantamento, que é da sua justiça? Davi, ele vai mostrar por que Deus se agrada do coração quebrantado e com base em que ele pode perdoar. Não é deixando para lá o pecado, Deus tem que punir o pecado. Ele ensina isso no Salmo 32, nos primeiros versos 1 e 2. No Salmo 32, que é
da mesma ocasião, ele diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Essa palavra coberto era uma palavra usada para se referir à propiciação. Todos os anos, o sumo sacerdote, uma vez por ano, adentrava o Santo dos Santos com sangue de um novilho ou de um cordeiro, de um animal, que era sacrificado no altar e era salpicado sobre a tampa do propiciatório, chamado pelos judeus, pelos hebreus de tampa. É daí que vem essa palavra cobrir. Caforet era o nome que eles chamavam. O verbo é cafar, significa cobrir. E por que precisava ser coberto com sangue? Porque dentro da arca estava a lei, que testemunhava do pecado do povo. E ao salpicar aquele sangue, ele está dizendo: o sangue do cordeiro cobre os pecados. E ele estava apontando para Cristo. Quando Davi diz: o seu pecado é coberto, ele sabia que a sua culpa poderia ser perdoada, porque ela seria lançada em um outro. E em quem ela foi lançada? Isaías nos lembra no capítulo 53. Aqui está o retrato do que deveríamos ser nós. Ele diz: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, por causa da sua feiura, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. É por ele que os nossos pecados são cobertos. É por causa da morte de Cristo, é por causa da ira de Deus derramada sobre o seu próprio Filho, que ele se alegra quando chegamos a ele, cheios de feridas e pústulas e chagas inflamadas, não espremidas, mas com o coração quebrantado. Deus se alegra em perdoar. Qual é o coração do teu, qual é o tamanho do teu pecado? Davi termina dizendo: faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Eu quero terminar fazendo uma aplicação. E aqui de novo eu me valho das palavras de John White, que eu parafraseio. Você que está me ouvindo, talvez tenha cometido adultério, como Davi. Mas é pouco provável que você tenha assassinado o cônjuge do seu amante ou da sua amante. Seja qual for o seu pecado, provavelmente não é pior do que o pecado de Davi. Contudo, você acha que alguém, você que é crente, na minha posição, ou com as minhas responsabilidades, não devia ter cometido o pecado do qual você é culpado? É verdade, como Davi, que era o rei ungido de Deus. E você se sente pior ainda, porque você sabia que não podia cair nessa. Você tem testemunhado aos outros, você tem ensinado aos outros, você tem exercido o ministério. Se algumas dessas pessoas soubessem o que você fez, se outras pessoas soubessem, talvez um outro problema seja esse. E você não consegue encarar o seu pecado, porque o seu amor próprio se coloca no meio.
A sua depressão surge como parte de uma humilhação e os seus sentimentos de culpa são mesclados com a vergonha. Você não pode tratar o seu pecado até que resolva encará-lo nos olhos, até que resolva despi-lo. Tire o casacão das desculpas que você fez para encobrir a feiura do seu pecado. Arranque a camisa, as calças, tudo que esconde a sua nudez, então diga: este é o meu filho. Só eu sou responsável por ele. Não foi a educação que eu recebi, não foram as ofensas que eu recebi. Olhe-se no espelho. A pessoa que olha fixamente para você é bem capaz de cometer o mesmo pecado amanhã. A pessoa que fita os olhos em você pecou. Diga isso a ela. Não faça rodeios. Diga-lhe de modo brando, mas firme, que esse é o tipo de coisa que ela é capaz de fazer, a menos que ela desperte por esse fato. O progresso na impiedade é impossível. Mas se você fizer isso, não importa o tamanho do seu pecado, e você confessá-lo, e se você já fez isso, e já se submeteu à disciplina, o Senhor te diz: não morrerás. O Senhor perdoa o teu pecado. E o amor dele nunca, em nenhum momento, mesmo quando você estava na lama, o amor eletivo dele não diminuiu 1 milímetro por você. Ele falou uma sentença de morte contra o seu filho. E se você tem um coração verdadeiramente arrependido, e se você confessou o seu pecado, ele é fiel e justo. Ele o perdoa e o recebe, e o acolhe e o abraça. Por causa do Filho bendito. Que o Senhor nos dê um coração quebrantado e contrito. Que o Senhor nos ensine a praticar diariamente o arrependimento. Que o Senhor nos dê a coragem de encarar nossos pecados, os menores. Porque tudo começou onde? Não foi num coração cafajeste. Começou onde? Na ociosidade. É um pecado tão pequeno, ociosidade, um zapeamento na rede social. E houve uma espiral descendente. Que o Senhor Deus nos dê um coração quebrantado. E consciente da corrupção do nosso coração, que não é diferente da corrupção de Davi. Vamos orar. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra que nos confronta, que nos esbofeteia, mas que também nos consola, porque nos ajuda a olharmos não para nós, para os nossos problemas, mas para Cristo, o nosso Redentor. Louvamos-te, ó Deus, porque Ele levou as nossas culpas sobre si, por isso o nosso pecado pode ser coberto, e podemos ser justificados pela fé nele somente. Nos ajuda-nos, ó Deus, a não sermos como a alma farta que pisa o favo de mel. Ajuda-nos a levar a sério o pecado, entendendo que ele tem consequências, que ele é maligno, que ele é um ato de rebeldia contra o Senhor. E ajuda-nos a praticar a confissão contínua e a nos dispor a todos os dias mortificar o pecado e todos os dias confiar em Cristo e na sua graça. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.